Olá, caríssimos! Olá, caríssimas! Hoje vamos trabalhar com uma importante diferenciação entre dois termos largamente utilizados pelo marxismo: a ideia de capital e a ideia de capitalismo. Afinal de contas, qual a diferença entre eles? Embora sejam utilizados por vezes um em lugar do outro, sendo assim, aparecem como termos intercambiantes, um esforço de precisão semântica nos obriga a desenhar claramente a diferença entre ambos. A primeira referência que eu vou utilizar é esse livro aqui, A Crise Estrutural do Capital, do Istvan Meszaros, editado pela Boitempo. Na introdução desse livro, o professor Ricardo Antunes apresenta, numa nota de rodapé, claramente a distinção entre essas duas categorias. Na nota 2, ele diz que é decisivo aqui ressaltar que, para Meszaros, capital e capitalismo são fenômenos distintos. O sistema de capital, segundo o autor, antecede o capitalismo e tem vigência também nas sociedades pré-capitalistas. O capitalismo é uma das formas possíveis da realização do capital, de suas variantes históricas, presente na fase caracterizada pela generalização da subsunção real do trabalho ao capital. Portanto, a gente pode entender, a partir dessa nota do professor Ricardo Antunes ao texto do Meszaros, que capital é uma forma social que antecede essa fase capitalista na qual nós estamos imersos. Capital, como bem definiu Marx, lá na nota 256 do livro 1 do Capital, capital é uma relação social. Que tipo de relação social? Uma relação em que coloca frente a frente quem detém os meios de produção e quem não detém os meios de produção. Quem detém os meios de produção compra uma mercadoria, a força de trabalho de quem não detém os meios de produção. Essa mercadoria tem uma peculiaridade. Ela é a única mercadoria que, ao ser consumida, pode gerar mais riqueza do que ela mesma vale. Dessa forma, capital é um processo, é uma relação de valorização do valor. Ao comprar a mercadoria, a força de trabalho de quem não detém os meios de produção, o dono dos meios de produção, o burguês, o capitalista, extrai mais valor dessa força de trabalho, concentra e reinsere no processo de produção do capital. Esse processo pode ser denominado de capital. Mas outras formas anteriores de capital podem ser identificadas ao longo da história. Uma espécie de comércio praticado por sociedades antigas também apresentava formas incipientes dessa relação. Comprar no alto do rio e vender no baixo do rio, comprar barato e vender caro, é também uma forma comercial de praticar a relação de capital. Mas isso não é capitalismo. O capitalismo é um tipo de relação social muito peculiar do capital. A Revolução Industrial é um fator marcante nessa trajetória. No final do item 2 do capítulo 4 do livro 1 do Capital, do Marx, ele deixa muito claro como que essa relação acontece. Agora, no capitalismo, o capital não tem aquelas formas incipientes de capital comercial, de capital mercantil. Agora, capital se transforma em capitalismo. E como é essa relação? Como se dá esse processo? Lá no finzinho do item 2, o Marx diz assim: a transformação do dinheiro em capital tem de ser explicado à base de leis imanentes da troca de mercadoria. Vem de lá, portanto, mas não se esgota lá. E desse modo, a troca de equivalentes serve de ponto de partida. E eu ressalto, apenas de ponto de partida. Agora não é o capital mercantil, agora não é o capital comercial, agora o capital
vira capitalismo, um processo bem mais complexo. Segue o Marx. Nosso possuidor de dinheiro, que no momento prefigura o capitalista, tem de comprar a mercadoria pelo seu valor. Compra ela pelo que ela vale. Vendê-la pelo seu valor, isto é, pelo tempo de força de trabalho historicamente determinado, depositado naquele processo de produção. E, apesar disso, colher no fim do processo mais valor do que nele lançou. Isso é, compra pelo valor, vende pelo valor e no final do processo obtém mais valor do que tinha no início. Isso parece incompreensível para os burgueses do tempo de Marx. Sua metamorfose em capitalista deve ocorrer dentro da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora dela. Tais são as contradições do problema. Aí está o busilis, aí está o problema, diz o Marx. Num exemplo muito prático, pode-se dizer que o capitalista compra para uma determinada fábrica madeira, serrote, prego, martelo, verniz e coloca dentro de um galpão. Contrata outra mercadoria, compra outra mercadoria, a força de trabalho de alguém que nada mais tem a vender a não ser a sua força de trabalho. Coloca junto com esses meios de produção, coloca tudo isso em movimento. E no final do processo há um valor novo que nasceu dali, que brotou de um processo de trabalho, de esforço, de criatividade, da força de trabalho do operário que operou com aqueles meios de produção. Então, o que no início era madeira, prego, verniz, serrote, no final do processo tem-se mesas e cadeiras. E o valor novo que nasceu desse processo de juntar coisas com outra coisa, que a força de trabalho, nasceu um produto. E todo esse processo foi a transformação do capital em capitalismo. O capitalismo, portanto, ele é um processo ininterrupto, incessante, de capital se valorizando, de capital valorizando o valor, de capital intensificando a extração da força de trabalho, de capital mercantil se transformando em capital industrial, de capital comercial se transformando em capital produtivo. Se transforma num processo incessante, que é o capitalismo. Dessa forma, fica demonstrado de forma muito simples que capital é apenas uma forma histórica, que nessa fase atual, no atual estágio do processo civilizatório em que vivemos, o capital vive a subsunção real do trabalho ao capital. E a isso nós damos o nome de capitalismo.